Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o amor fraternal? Ontem, no nosso primeiro culto dessa semana de oração, aqui na nossa igreja, Igreja Batista Emanuel, eu falei sobre o amor fraternal. Deus nos chama para amarmos uns aos outros. E é interessante que o amor de Deus, ele está baseado não na igualdade, mas na diversidade das pessoas. Quando a gente olha para o reino dos céus, para os 12 apóstolos escolhidos por Cristo, a gente vê uma diversidade tão grande de personalidade, comportamento, histórico familiar. A gente vê tantas coisas diferentes nessas vidas, mas eles se somaram em prol de um objetivo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, quando fala do corpo de Cristo, que é a igreja, que se une por um propósito. Então, quando nós falamos de amor fraternal, é amar aquele que é diferente de nós. Até porque amar pessoas iguais a nós é fácil, mas nós temos que amar as pessoas, independente de quem elas são nossos irmãos em Cristo, pessoas que fazem parte do reino dos céus, do corpo de Cristo, e nós devemos aprender a respeitar essas pessoas e amá-las com todo o nosso amor. Deus nos ensina o que é amar. Ele desceu do céu até aqui a terra, se formou homem, se tornou homem e através de Cristo nos amou de uma forma onde o apóstolo Paulo chega a dizer que o amor de Cristo nos constrange, de tão grande que é. Então Deus prova o seu amor em que ele desceu para estar conosco. Pessoas tão diferentes, uma diversidade, uma pluralidade tão grande, até cultural, mas que a gente se soma em prol do reino. E quando a gente aprende isso, a gente aprende a amar ao outro, porque às vezes nós não queremos amar aquele que é diferente de nós, aquele que pensa diferente de nós, aquele que quer agir diferentemente de nós. Mas o amor, ele precisa estar acima de tudo isso, acima dessas diferenças. O amor, ele não vai aceitar o pecado, porque o pecado precisa ser abolido, extirpado, tirado de nossas vidas. Mas o amor verdadeiro de Deus, ele vai nos acolher de uma forma, nos unir de uma forma que vai fazer com que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, avance até o dia final. Eu usei o texto de 1 João, capítulo 3, verso 11 em diante, que diz assim, só para a gente basear o que estamos falando na leitura bíblica. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, desde o começo, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que ele matou? Porque as suas obras, Caim tinha as obras más, e a dos seus irmãos, ou do seu irmão, eram obras justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que a morte, que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. É interessante que a Bíblia deixa claro que aquele que não ama o seu irmão em Cristo, ele ainda não compreendeu o tamanho do amor de Deus. Ele pode dizer que é um seguidor de Deus, ele pode dizer que tem Cristo no coração, mas ele ainda não compreendeu o amor de Deus. Um Deus perfeito que desce até nós, vive como homem, morre como homem naquela cruz, para nos resgatar, nos amar, nos salvar. Isso realmente é constrangedor diante de quem nós somos comparados com a sua glória. Mas o que ele pede é que façamos o mesmo, que amemos as pessoas, amemos uns aos outros. E aí eu preciso fazer algumas perguntas. Você que já é um salvo em Cristo Jesus, você que frequenta uma igreja cristã, quando chega um visitante na tua igreja, você se importa com ele? Você vai até ele, você o abraça, você oferece sua Bíblia para ler com ele, o seu inário, se for necessário, caso não haja projeção, para cantar com ele, você disponibiliza tempo para conhecer a história dele. Quando algum irmão em Cristo está passando por alguma demanda, necessidade, você se coloca à disposição para intervir, para ajudar, para servir. Você consegue exercer essa piedade na vida do seu irmão em Cristo? Caso não, eu sinto lhe informar, mas você ainda não entendeu o que é o amor fraternal. Se você julga as pessoas, se você se coloca como melhor do que o outro, quando você acha que a sua posição dentro do corpo de Cristo é melhor do que a outra, você ainda não compreendeu o amor de Deus. Porque o amor de Deus,
ele coloca essas questões na lona, porque não são questões que a gente deveria levantar. Até porque nós amamos aquele que é diferente, nós amamos aquele que pensa diferente, que age diferente, que se veste diferente. Nós amamos ele porque é uma vida e uma vida importa. Uma vida importa para Deus, por isso que ele desceu para morrer na cruz como homem. Então nós temos que se importar com as vidas e amar aquelas que são totalmente diferentes de nós. Quando nós aprendermos a amar desta forma, nós vamos viver o verdadeiro amor fraternal, o amor que alcança, o amor que abrange todos aqueles a quem Deus colocar no nosso caminho. Pense nisso. Se você tem falhado no amor fraterno, está na hora de mudar. Se você já tem exercido o amor fraterno, lute para permanecer amando. Mas a questão é: não viva um amor hipócrita, não viva um amor de farisaísmo, viva um amor verdadeiro, onde todos são importantes, todos são necessários, todos somam em prol de um objetivo comum, que é o objetivo do reino dos céus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, mas pratique esse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo.